cabeleireira Tânia vive e trabalha com medo. Ela mora em uma comunidade carente, mas a preocupação não se resume à violência urbana. Há quase 2 anos, a casa, aos pés de um morro, ficou parcialmente destruída depois de um deslizamento de terra. Um muro de concreto foi erguido para impedir novos estragos. Ela lembra o susto que passou. A subida do morro aqui da Caneleira despencou em cima da minha casa, chegou a fazer um buraco na parede. De acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, 16 mil pessoas na Baixada Santista vivem em locais de risco geológico, ou seja, que pode ter movimentação de solo devido à chuva forte. Tânia mora em uma dessas áreas em Santos. Aqui, um temporal já é motivo de alerta. Esse lugar aqui é chamado Morro da Caneleira. Provavelmente, se a gente tiver uma situação de chuva forte, a gente vai ter que ter aí uma atitude aí de remoção de algumas casas, mesmo que seja temporária. Porque a infraestrutura aqui é mais precária, as casas são mais vulneráveis, né? Tem muita casa de madeira e os acessos assim não são tão formalmente consolidados. Tudo isso acontece porque a Baixada Santista fica muito próxima à Serra do Mar, uma cadeia montanhosa que vai do sul ao sudeste do país. Em outra parte da mesma serra, no Rio de Janeiro, ocorreu a maior tragédia climática do Brasil. No ano passado, mais de 900 pessoas morreram vítimas da enchente com deslizamentos de terra. Tantas mortes poderiam ter sido evitadas com ações preventivas nas áreas de risco. Um exemplo é a escada hidráulica. O caminho para a passagem da água corta o Morro do Jabaquara. A estrutura é construída em degraus para diminuir a força da água. Um jeito de evitar que o excesso de chuva possa se infiltrar no solo. Há mais de uma década, Santos não registra mortes em casos de deslizamentos. E o plano de ação da Defesa Civil da cidade é considerado modelo para todo o país. Mas não basta a atuação do poder público se a própria comunidade não colaborar. O lixo é um dos maiores problemas. Mesmo com a lixeira de um lado do caminho, os moradores preferem deixar o lixo no chão. Ele serve como uma esponja, né? O lixo acumula muita água e ajuda a fazer peso na encosta. Se você descarta o lixo em quantidade na encosta, invariavelmente ele vai escorregar junto com o solo, junto com vegetação e vai causar um acidente. As rachaduras nas paredes das casas podem ser o primeiro sinal de que a área tem risco de deslizamento. Os moradores precisam ficar atentos a estes sinais, como as rachaduras, o que mais pode aparecer nas casas. Esse é um primeiro sinal de que está havendo alguma interferência da água no solo, né? Então, rachadura em paredes, solos. Quando você percebe aí poste ou árvore inclinado, a água que desce do morro um pouquinho mais barrenta, você já pode desconfiar que alguma alteração aí na encosta está tendo. A população marginalizada nos centros urbanos encontra nos morros a oportunidade de uma moradia. Quanto mais simples for a construção, maior é o problema. Pobreza e tragédia caminham juntas nestes locais. Aqui ao fundo temos o Morro São Bento, o mais populoso de Santos, uma área que é considerada consolidada pela Defesa Civil. Isso porque as casas ali do morro são de alvenaria, são construções fortes. Por isso, dificilmente aqui há risco de um acidente ou uma tragédia. Quando você tem uma área que chove muito, se as casas forem de madeira, não tiver infraestrutura, tiver lançamento de água e lixo aleatório na encosta, isso é um facilitador. A área se torna mais vulnerável a escorregamento. Então, isso é uma correlação direta aí, de pobreza com área de risco. Infelizmente, a gente não tem para onde ir. E o perigo aqui é algumas pedras rolar, um pedaço de morro despencar. Mas eu acredito que nada disso vai acontecer.